Meus amados irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, começar a nossa exposição fazendo uma pergunta sincera aos irmãos. Uma pergunta sincera. Qual é o grande compromisso da sua vida? Qual é o grande compromisso da sua vida? Com que ou com quem você gasta horas? Com que ou com quem você está definitivamente comprometido ao ponto de perder noites de sono? Perder energia com essa questão. Pelo que você está deixando de gastar os seus dias e o seu tempo e a sua energia. Por quê? Ou por quem? Veja, todo ser humano vive comprometido com alguma coisa. Não adianta você dizer que eu não tenho compromisso com nada, eu não me preocupo com muita coisa não, pastor. Eu não estou muito preocupado com nada não. Não adianta você responder essa pergunta dessa maneira, porque você está, eu sei, você sabe que nós estamos preocupados com alguma coisa. Nós estamos gastando energia com alguma coisa. Nós estamos totalmente, às vezes, angustiados, sofrendo por alguma causa. Carreira, família, prazeres, reputação, segurança financeira. A pergunta não é se você tem um grande compromisso. A pergunta é qual é este grande compromisso. Todos nós estamos envolvidos com alguma coisa. Preocupados com alguma coisa, gastando tempo com alguma coisa, pesquisando, treinando sobre alguma coisa. E para o servo de Deus, a resposta correta a essa pergunta já foi dada pelo próprio Senhor. Se você é um servo de Deus, que se encontrou com Cristo, que teve sua vida transformada e que você professa a fé em Jesus, que você faz parte do corpo dele, então saiba, você já tem uma resposta a esta pergunta. Você já tem com que estar comprometido. Você já tem com que gastar sua vida. Você já tem com que entender que você tem um único objetivo. Para o servo de Deus, a resposta vem do próprio Senhor nessas últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus. É o grande compromisso da igreja, é o grande compromisso com Cristo. Está atrelado a essa grande comissão, essa grande missão que Ele nos deu. Veja, quando os teólogos chamam essa passagem de grande comissão, o que eles estão querendo dizer com isso? Que não é apenas a grande, é a única, verdadeira comissionamento, comprometimento. A palavra comissão, no português, tem dois viés de significado. O primeiro deles, ordem, encargo, uma comissão, uma ordem a ser feita. O outro é uma reunião de pessoas que compõem uma comissão para examinar alguma coisa. Aqui, quando os teólogos se referem a essa passagem, eles estão se referindo a uma grande comissão, a um grande encargo, a grande missão que Deus nos deu. E qual foi a grande missão? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Essa é a nossa grande comissão, esse é o nosso grande compromisso. Veja como isso é interessante. A missão é nos dada e moldurada pela estrutura de Mateus. Eu gosto de teologia bíblica e exegese bíblica porque às vezes a gente quer entender o texto sem olhar a sua estrutura. Você já viu um quadro sem moldura? É estranho, não é? Você olha para o quadro, tem até uma pintura legal ali. Mas parece que está faltando alguma coisa para trazer um enquadramento, um embelezamento. Às vezes, as molduras do quadro são proporcionalmente escolhidas para dar ênfase ao que a pintura quer mostrar. Às vezes, uma moldura mais lisa, às vezes, uma moldura mais trabalhada, às vezes, uma moldura de uma cor, determinada cor, para ressaltar a imagem do quadro, às vezes, de outra. Quem entende de arte sabe disso. Eu não sou bom entendedor dessas coisas, mas o que a gente sabe, não é que a moldura interfere na leitura que você tem do quadro. E qual é a moldura de Mateus? Como é que começa Mateus? Mateus 1:23 diz assim: eis que o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que está conosco.
a gente. E como é que acaba, Mateus? E eis que estou convosco. Sabe qual é a moldura da missão? A moldura do propósito, do quadro da nossa grande comissão, é que o fato de estar emoldurado na mensagem que Cristo estará desde o começo, quando ele se encarna, até o último dia, isso faz com que a missão se torne totalmente possível. Quer ver uma coisa? Quantos de nós que estamos aqui nessa sala, há 3 anos atrás, pensávamos estar agora, domingo, 16 de agosto de 2026, reunido numa igreja que começou há pouco tempo, e já temos aqui um grupo de pessoas se reunindo para a glória do Senhor. Quem pensava nisso há 3 anos atrás? Ninguém. Eu mesmo não pensava. Tampa não tinha uma igreja presbiteriana saudável. E hoje está começando a ter. Por quê? Porque é possível, somente é possível a gente se comprometer com a missão, porque o nosso Senhor está emoldurando a missão, dizendo que está com a gente todos os dias. Os 11 discípulos ainda cheios de dúvidas, e alguns duvidaram, no verso 17 diz isso, e quando o viram, o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Veja o verso 17 do capítulo 28. Imediatamente o verso anterior. Teve gente que viu o Senhor ressurreto e duvidou. Discípulos. Mesmo alguns com dúvidas, receberam a tarefa de discipular as nações. Isso já nos ensina algo. A missão não depende da perfeição dos enviados, mas da autoridade de quem enviou. Veja, a missão não vai acontecer porque o pastor Samuel Cara, ou os presbíteros, os diáconos, vocês são pessoas maravilhosas. Não, a missão acontece porque ele se responsabiliza em fazer a missão dar certo. E geralmente igrejas acabam quando elas perdem a visão da grande comissão. Igrejas estão morrendo hoje porque se afastaram da ideia da grande comissão. Então, é proposital que, vez por outra, neste púlpito, desta igreja, a gente, vez por outra, ou quase que todo domingo, vamos incentivar a questão do nosso comprometimento com essa missão, a missão de pregar o evangelho. Por quê? Porque senão isso aqui acaba. Porque senão isso aqui vai morrer. Quando a gente fica só estudando as doutrinas principais da fé, quando a gente fica falando sobre a eclesiologia, quando a gente se volta muito para si mesmo, para o nosso próprio umbigo, nas nossas dificuldades, e a gente não pensa lá fora, isso aqui acaba. Então nós temos que estar comprometidos com a mesma missão que o Senhor nos deu, fazer discípulos. E esse texto tem 3 grandes movimentos. Primeiro, Jesus vai mostrar para nós a base da missão. O segundo movimento, o conteúdo da missão. E o terceiro movimento desse texto é a garantia da missão. Então, o primeiro movimento, a base da missão. Em que é que ela está solidificada. Segundo movimento, o conteúdo da missão. E o terceiro movimento desse texto, a garantia que essa missão vai dar certo. Você não está envolvido numa missão que pode fracassar. Isso aqui é extraordinário. Nós estamos envolvidos numa missão que vai dar certo. Louvado seja o Senhor por isso. Então vamos para o primeiro movimento do texto, a base da missão. Veja o verso 18 da sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis a base da nossa missão. Em que nossa missão, nosso comprometimento, nossa vida deve ter como alvo fazer discípulos. Mas por quê? Por que é garantido isso? Porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem está dizendo isso? Jesus. Mas que Jesus? Aquele que estava sentado na sua glória? Ou aquele que pertence à segunda pessoa da Trindade? Jesus aqui está falando não como aquele apenas que pertence à essência da Trindade, mas Jesus está falando como Cristo vitorioso, como Cristo encarnado, que veio, encarnou-se, cumpriu com toda a lei de Deus, foi à morte de cruz, ressuscitou e agora está falando como Cristo ressurreto.
Ele conquistou isso. Ele não impôs isso a Deus. Ele se humilhou, tomou forma de homem, se humilhou, garantiu-nos a salvação e agora ele diz, com toda a autoridade, porque Filipenses capítulo 2, verso 9 diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer. Por ele ter conquistado tudo isso, por ele ser o grande vitorioso, ele diz agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora, o que é que vocês fazem? Vocês vão. Porque a missão é baseada naquilo que ele fez, não naquilo que a gente conquistou. Por que eu posso pregar o evangelho e ter a certeza de que vai dar certo? Porque eu pude sair de casa, vir para aqui para Tampa, começar esse trabalho junto com vocês do zero e saber que essa igreja ia florescer. Por quê? Porque eu sou bom, porque vocês são bons, porque a gente tem métodos legais. Não, não, não. Cheio de pecadores que Deus resolveu juntar aqui. Mas sabe por que dá certo? Porque Ele é a base da nossa missão. Ele é a garantia da missão. É nele que a gente faz missão. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, que a gente está seguros. Nós estamos seguros nele. Não é a autoridade que ele conquistou aos poucos. É a autoridade que lhe foi concedida de uma vez por todas quando ele ressuscitou. Inclusive, o verbo aqui está no tempo, no grego, a ideia de uma ação já concluída. No aurista, a ideia já feita de uma vez toda. Ele diz assim, eu não conquistei o pouco, não. Foi, definitivamente, de uma vez por todas, me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não está conquistando, não, ele já tem. Nosso Cristo já tem toda a autoridade. Nosso Cristo não está conquistando a autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Aonde? Que cobre os céus e cobre a terra. Cristo não fala aqui como Deus eterno na sua essência, mas fala como mediador. Lembre-se disso. E no céu e na terra? Autoridade cósmica. Ele não apenas possui autoridade espiritual e religiosa. Isso é interessante perceber. Ele inclui na sua autoridade anjos, nações, impérios, a própria história, demônios se submetem, todo mundo espiritual, todo mundo cósmico. Se ele disser ao vento, pare, ele para. Se ele disser ao sol, pare, o sol para. Se ele disser à lua, não vai vir, ela não vem. Ou ele não fez isso enquanto esteve encarnado? Se lembra-se da tempestade do barco? Ele disse ao vento, emudece. Ele tem toda a autoridade cósmica no céu e na terra para fazer o que ele quiser. Então entenda. Se a base da missão é a autoridade de Jesus, e uma autoridade nessa potencialidade, por que eu tenho medo de fazer missão? Qual é o meu medo de anunciar o evangelho? Por quê? Queria lembrar para vocês de uma ilustração do centurião romano, de Mateus capítulo 8, verso 9, lembra-se disso? Ele entendeu isso da melhor de todas as formas. Interessante, alguém que não tinha caminhado com Jesus, entender a autoridade de Jesus daquela grandeza, daquela intimidade. Interessantíssimo. Veja, ele disse assim, se eu digo aos meus soldados, vai, ele vai. Se eu digo aos meus soldados, vem, ele vem. Então o Senhor pode apenas ordenar para que a minha filha fique curada. Para que os meus soldados fiquem curados. E eles ficarão. Porque o Senhor tem toda a autoridade. É um centurião ímpio que está se encontrando com Jesus e já falava de toda a autoridade que Jesus tinha. Então veja, se ele pôde ter, meus irmãos, essa compreensão maravilhosa da dimensão da autoridade de Cristo, nós também temos que tê-la. Porque senão sempre o nosso mover é incerto, é inseguro. Não, nós temos que nos mover na certeza de que o Senhor tem toda a autoridade para fazer a obra dele avançar. E nós não precisamos temer absolutamente nada. Porque a base da nossa missão é o Senhor. O mesmo Jesus que foi rejeitado, cuspido, açoitado, crucificado, é agora coroado com autoridade universal.
A cruz não foi apenas derrotada, ela se tornou o caminho para o trono. Agora a cruz não mais deteve o nosso Salvador, mas impulsionou, jogou ele para o trono das nações. E agora ele tem toda a autoridade, do céu e da terra, para fazer o que ele quer e fazer a missão do Senhor avançar. Aplicações para nós desse ponto. A missão da igreja não começa com a estratégia, mas com teologia. A gente às vezes está preocupado muito aqui de vamos fazer a estratégia que vai dar certo, o plano é esse, pequenos grupos, trabalho lá fora, culto no parque, culto na praia. A gente tem um monte de estratégias, nós vamos executá-las em nome de Jesus. Mas não é as estratégias que garantem o sucesso da missão, é a base da missão. É a teologia da missão, a teologia que diz assim, olha, se esse Cristo venceu, o que é que ele não pode fazer para transformar uma vida das trevas, tirar das trevas, para a sua maravilhosa luz? Isso é difícil para ele? Não. Difícil para mim e para você. É difícil para nós. Mas para o nosso Senhor, não é nada impossível. Quando a tarefa parece grande demais, evangelizar a família resistente, já teve essa dificuldade? Todos nós temos, né? Aquele parente que a gente quer muito que se converta. A gente ora muito por ele. Aquela família que resiste. É ou não é? Aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele primo, aquele tio. Então, quando evangelizar parece difícil demais, quando plantar uma igreja parece difícil demais, quando discipular alguém parece difícil demais, lembre-se, o fundamento do que nós estamos fazendo está na autoridade de Cristo e não na tua competência. Porque se a gente for olhar para nós, ninguém sai para falar nada com ninguém. Se a gente for olhar para o nosso poder de convencimento, a gente desiste. Mas por que eu tenho que insistir na missão? Porque a autoridade é dele. Ele mandou que a gente fizesse. Então ele tem poder. Então ele tem poder para abrir minha boca, dizer 2 palavras e alcançar o coração de muita gente. Porque o poder está nele e não em nós. Toda ansiedade missionária, toda ansiedade da nossa igreja, porque a gente já devia estar assim, porque a gente já devia estar assado. Essa ansiedade tem que parar. E eu estou convidando para vocês, não é para o comodismo, não. É para entender que existe um processo que Deus está fazendo no meio da gente. Para que a gente entenda definitivamente que nós vamos ver o sucesso daqui acontecendo por causa da autoridade dele. Então toda ansiedade missionária nasce do esquecimento desse versículo. Se toda autoridade é de Cristo, nenhuma nação, nenhuma cultura, nenhum sistema está fora do alcance do Evangelho. Portanto, temos que cumprir a missão dada pela autoridade dele. Isso é muito importante, meus irmãos, percebermos. Porque se você diz que é servo de Cristo, você também está debaixo dessa autoridade. Se você não está debaixo desta autoridade, é porque você tem que questionar a sua fidelidade ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele mandou você ir. Então ele não é autoridade na sua vida, então você tem que ir. Você tem que falar, você tem que testemunhar, você tem que pregar o Evangelho. Mas falar o quê, pastor? Aí vem o segundo movimento do texto. Qual o meu comprometimento com o quê? Qual o nosso comprometimento tem que ser com o quê? Com o Evangelho do Senhor Jesus. Veja o verso 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Observe, qual é a nossa missão? Vamos com calma. Primeiro, um detalhe gramatical interessante aqui que você precisa pegar. O verbo ide, apesar de estar traduzido na nossa Bíblia por um verbo no imperativo, é um verbo no gerúndio aqui no original. Indo. Indo. Dê um pulo em fazei e vá para outro verbo. Batizando, também no gerúndio, também numa ação contínua. Veja o início do verso 20. Ensinando. Indo, batizando e ensinando.
Desse conjunto de verbos, só tem um que está no imperativo. Fazei discípulos. Isso é diferenciado. Eu posso até estar indo. Eu posso até estar batizando. Eu posso até estar ensinando, mas eu estou fazendo discípulo com essas ações em conjunto, é verdade. Quando essas ações estiverem em conjunto, nós estamos fazendo discípulo. Agora, qual é o nosso comprometimento? Qual é o grande conteúdo da missão? Fazer discípulos. Não é apenas pregar. Aqui eu estou pregando. Aqui começa uma parte do discipulado. Mas é caminhar com vocês, é andar com vocês, é mostrar para vocês como na prática a gente cumpre o evangelho. Isso é discipulado. Ensinando, batizando, orando, testemunhando. Então entenda, todos os verbos aqui indicam a ação que a gente está fazendo, mas uma é uma ordem. Fazei discípulos. De quê, pastor? De todas as nações. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, que a gente pequenos como somos, começando ainda, nós já estamos com projetos em outras nações. Porque essa tem que ser a visão da igreja. A igreja tem que ter uma visão que eu chamo de global, né? Global, né? Global. É local e global. Ao mesmo tempo. Global. A ideia é o seguinte, que eu estou olhando para a Tampa, estou olhando para os jornais de Tampa, estou olhando para as notícias de Tampa, estou olhando para os movimentos que os brasileiros estão fazendo, os brasileiros estão descobrindo Tampa. Estão descobrindo Tampa, viu? Tampa está crescendo o número de brasileiros. Então eu estou vendo todo esse movimento que está acontecendo. Mas eu estou ligado no que acontece na nossa nação de origem, Brasil. Eu estou ligado no que acontece no Nepal. No Brasil nós temos o Zé Renato, no Nepal nós temos Chandra. Aqui nós temos o OCPN, Orlando Church Plant Network, trabalhando na plantação e expansão de igrejas no centro da Flórida. É isso o movimento. O movimento é aqui, lá e simultaneamente. Por isso que é fazer discípulos de quê? De todas as nações. Veja, mas rapaz, quem está ouvindo isso? 12 homens incultos, a maioria deles novos e pescadores, outros incultos, outros com outras atividades. Olhar para Jesus, Jesus ressurreto, sendo assunto aos céus, indo, partindo, dizer a 12 homens, muitos deles com dúvida, 11 homens só, que o outro já tinha traído. 11 homens com dúvidas, e dizer a esses 11 homens, vocês vão ter que fazer discípulos, e não é daqui não, hein? Não é de Jerusalémzinha só, não. É de todas as nações. Alguém que está ouvindo a ordem daquela diz assim, algum deles está dizendo, esse cara é doido. Está morrendo, indo embora, ainda mandando a gente, 11 outros. Como é que a gente vai para nações? Como é que a gente vai? Olha para nós, cara. Olha para a gente aqui. Olha o time da gente. Gente nova, inexperiente, nunca saímos nem de Jerusalém, nunca fomos dar uma volta na Galiléia, Jesus está falando da gente fazer discípulo nas nações. Esse homem é doido. É. Aí depois você vê o movimento do evangelho acontecendo. Depois chega um Barnabé e se junta ao time. Depois chega um Paulo. Se lembra do Paulo que perseguia judeu raiz? É o judeu raiz que vai ser transformado pelo evangelho para alcançar o mundo. As nossas improbabilidades não podem ser desculpas para a gente parar de fazer a missão. Nós somos pequenos, nós somos assim, nós somos assados. É desculpa para a gente parar de fazer a missão. Veja, todas as barreiras estão sendo eliminadas pelo Evangelho. E hoje nós já vivemos, 2000 anos depois desta palavra, e já vemos que isso aconteceu. O mundo todo está ouvindo o Evangelho. Tem algumas nações ainda não alcançadas, boa parte delas, alguns povos, melhor dizendo, não alcançados, mas a maioria das nações já ouvem sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Fazendo o quê? Qual é o conteúdo dessa missão? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas muito mais ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Discipular não termina no batismo. Não termina nesse ato que a gente fez agora aqui, receber pessoas. Discipular, isso é uma
parte do discipulado. Discipular é gastar tempo, investir vida na vida. Leva tempo construir um discípulo. Leva uma vida inteira para construir um discípulo. Ou você acha que você já está pronto como discípulo? Você acha que já é um discípulo perfeito? Gasta-se tempo, gasta-se vida, gasta-se oração, gasta-se preocupações. O batismo cristão é apenas o começo disso, mas precisa ensinar. Precisa fazer os outros crerem da maneira bíblica. E o que mais tem nos nossos dias é mente confusa acerca do que é o Evangelho. Muita gente não sabe hoje explicar até hoje o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Muita gente ainda é muito religiosa. Muitos de nós somos muito religiosos. Achamos que praticar o Evangelho é vir aqui, apenas cumprir nosso ritualzinho de domingo e voltarmos para casa, está tudo certo, está garantia a semana, já garanti a bênção da semana e está tudo ok. Fazer discípulo é muito mais do que isso. Fazer discípulo é morrer a cada dia para o nosso eu, para poder fazer os outros, ensinar os outros a morrer do mesmo jeito. Se lembra que Jesus disse? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca propôs um caminho tranquilo, um voo de cruzeiro. Não, o nosso voo é levantar, enfrentar turbulências, mudar de rota, até chegarmos no destino, quando pousarmos o nosso avião, estaremos nas mansões celestiais. Então é isso que a gente precisa entender. Que todo o trajeto tem mudança de rota, turbulência, percursos que precisam ser alterados, diminuição de velocidade, aumento de velocidade. Tudo isso faz parte da rotina do discipulado. Tem hora que você vai ter que acelerar com alguém, tem hora que você vai ter que diminuir. Tem hora que você vai ter que chorar, tem hora que você vai ter que animar. Tem hora que você vai ter que só ficar sentado e calado e deixar ele chorar. E tem outros momentos que você vai ter que fazê-lo calar, porque senão ele vai se prejudicar mais ainda. Isso tudo é a dinâmica, é o custo do discipulado. Tem um custo a ser pago. E a gente precisa entender que todos nós precisamos viver isso, meus irmãos. Então, quer vida mais dinâmica do que a vida da dinâmica do reino? Quer vida mais dinâmica? Está entediado com a vida? Pergunte a você mesmo, qual o discípulo que eu estou formando? Além de mim, obviamente. A quem eu estou ajudando a formar na caminhada? Você vai ver, sua vida nunca mais terá tédio. Você sempre vai ter alguma coisa para orar. Você vai agora se preocupar com coisas maiores, eternas. A vida de alguém, por exemplo. Enquanto às vezes a gente vive só com a nossa cabeça no nosso mundinho, focado naquela dinâmica do nosso mundinho, do nosso micromundo, da nossa vidinha. E a gente está esquecido da vida do reino, da dinâmica dos discípulos, da dinâmica do discipulado. Isso é muito mais profundo, isso é muito mais real, isso é muito mais excited, isso é muito mais animador. É dar trabalho, tá? Tem hora que a gente quer sumir, tem hora que a gente quer ir para uma caverna e se esconder, é verdade. Mas isso faz parte dos tempos da nossa vida. Mas nós fomos chamados para sermos discipuladores. Nós fomos chamados para fazermos discípulo. E isso não é um trabalho do pastor só não, tá? Isso não é um trabalho só dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de departamento. É um trabalho de toda a igreja. Toda a igreja foi chamada para fazer discípulo. Toda a igreja. Você está orando por quem hoje? Qual é a pessoa que você está orando para trazer para a igreja? Qual é o ímpio que você está se dedicando a orar por ele? Qual? Quem é? Pegue uma pessoa, saia daqui hoje, escolha uma pessoa na sua vida e diz, eu vou orar por essa pessoa, vou falar com ela sobre Cristo. Faça isso hoje. Se envolva na missão e você vai ver que a sua vida diminuirá bastante de vácuos, de vazio, vai começar a ter mais sentido. Você vai ver pessoas mudando-se ao caráter de Cristo. Esse é o nosso pagamento da missão. Fazer discípulos, meus irmãos, custa, tem um preço alto. Lembra-se da história de Barnabé com João Marcos? Barnabé e João Marcos ilustram bem o preço. Marcos havia abandonado a primeira viagem. Apóstolo Paulo fica muito chateado e não quer conversa com João Marcos. Se lembra disso? Está narrado nos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13. Isso gerou, anos depois, um desentendimento muito sério entre Paulo e Barnabé.
Tiveram que se separar. Paulo foi para um canto, Barnabé foi para outro. Por causa de um discípulo, Marcos. Aí, louvado seja o Senhor, Barnabé insistiu com Marcos. Tempos depois, quando estava para morrer, 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve carta a Timóteo e diz assim: traz para mim João Marcos, porque para mim ele é precioso. Eu tinha brigado com Marcos lá atrás. Barnabé teve paciência. Barnabé não jogou Marcos fora. Barnabé viu que tinha potencialidade ali de ser mudado pelo evangelho. E Barnabé insistiu. E quem colheu? Barnabé? O Paulo que tinha brigado com Barnabé por causa de Marcos. Custo do discipulado. Às vezes eu tenho dito aqui na igreja, aqui ninguém joga ninguém fora. Não. Chegou por essas portas, entrou, é responsabilidade nossa. Chegou por essas portas, passou por esse púlpito, por esse altar aqui, e pertence à igreja, agora é responsabilidade nossa. Ninguém joga ele fora. Ele só vai descer daqui e ir embora se ele quiser. Pode ser bom, ruim, difícil, não difícil, língua grande, língua curta, não tem problema. E tem todo tipo aqui. Todo tipo. Ninguém joga ninguém fora. Por quê? Porque a gente discipula na autoridade e no poder de Cristo. Então, Cristo tem poder para transformar todos nós. E é por isso que a gente não joga ninguém fora. Porque o nosso comprometimento, nossa missão é discipular. Lembre-se sempre, o discipular é muito mais do que converter. Vai fazer com que? O que é o discipulado, pastor? Em linhas gerais, transformar uma pessoa ao caráter de Cristo. É isso. Fazer com que ela se pareça cada vez mais com Cristo. Quando a gente olha para ela, a gente enxerga o Senhor Jesus Cristo. E isso é que está nascendo discípulo. É aí que está acontecendo o discipulado. É isso que a gente tem que estar envolvido, meus irmãos. E às vezes a gente tem tantas outras preocupações nessa vida. A gente está preocupado com tantas outras coisas. A gente está preocupado com o trabalho, como a gente vai ganhar o nosso recurso, como a gente vai melhorar a condição da nossa família. Essas coisas não tem nenhum pecado nelas. Mas essas coisas devem estar subordinadas ao discipulado. Quer ver uma coisa? A gente devia optar por trabalhos que dessem para bancar a nossa família, mas que não roubassem de nós o domingo, por exemplo. Que não roubassem de nós o tempo de orar por alguém, de orar pela minha casa. Um trabalho que não pode ser bendito é um trabalho que eu não tenho tempo de orar nem com os meus filhos, meus irmãos. Com a minha esposa. Que tipo de trabalho é esse? Eu não entendo Deus nos aprisionando numa vida, num ciclo de vida. Nós vamos começar a EBD, propaganda da EBD, antes do tempo já. Nós vamos ensinar como tomar decisões para a glória de Deus a partir de hoje. E uma das decisões que a gente tinha que tomar na nossa vida é não aceitar uma vida que me enclausure num ritmo frenético que eu perca a minha casa e não tenha tempo de discipular ninguém. Isso não é a vida que Deus preparou para mim. Mas você escolheu. Ah, foi Deus que me deu. Não, não, não. Você se coloca muitas vezes nesse tipo de vida. É você. Eu duvido você orar ao Pai Celeste, o cara que tem toda a autoridade no céu e na terra, dizer assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me dê o meu sustento, o meu básico, comer, beber e vestir, que a minha família não passe necessidade, mas eu quero me envolver mais no discipulado, mais no evangelismo, para ver se Jesus não responde essa tua oração. Agora, o problema é que às vezes você está submetido a mamon, você já se curvou ao dinheiro, você já se curvou a vida de luxo, você não quer retroceder. Né? Gosto das coisas boas não se perdem. Né? A gente quer sempre frequentar os mesmos restaurantes. A gente quer aumentar o fluxo de viagem. E aí a gente coloca essa conta em Deus. Não é porque Deus me deu essa vida. Você que escolheu. Lembre-se, no processo de decisões da nossa vida, a responsabilidade humana permanece diante da soberania de Deus. Nós vamos estudar isso na EBD. Então, eu tenho que estar comprometido, por isso que a pergunta inicial é:
com o que eu estou verdadeiramente comprometido nessa vida. Porque se eu estou comprometido com missões, com discipulado, eu vou gerir minha vida, criação dos meus filhos, trabalho em casa, relacionamento homem e mulher. Tudo eu vou ter que convergir para essa missão. O meu dinheiro não passa a ser só meu, passa a ser agora um dinheiro que eu penso no reino. Que eu penso em fazer o reino crescer. Esse é o compromisso do discipulado. Sabe por quê, queridão? Deixa eu dizer uma coisa a você. Você não disseram a você que a sua carreira vai ficar aqui? Que a sua carreira não é eterna? Disseram já a você, não disseram a você que você se aposenta? Que você envelhece? E você não quer chegar lá nos 60, 70, 80 anos e olhar para trás e dizer assim, o que eu fiz com a minha vida? Sabe quando é que você vai dizer isso? Quando você apenas se encheu de dinheiro. Quando você apenas se encheu de casa, de estrutura familiar, e você olhar para trás e não viu um discípulo que você fez. Se você é sincero, você vai ter que chegar lá na frente e dizer assim, eu desperdicei. Porque você não está aqui para construir mansões. Você não está aqui para construir patrimônio. Você não nasceu apenas para gozar dessas coisas terrenas. A sua vida é muito mais do que o limite de seus 70, 80 anos, que está passando, hein? Rapidinho você chega lá. Ela tem que extrapolar para a eternidade. O que você fez aqui tem que ter ecos na eternidade. Senão você desperdiçou. Você pensou numa vida só aqui. O que eu estou fazendo para a eternidade? O que eu estou fazendo que vai ficar eterno? Eu espero que a gente não chegue lá, na nossa velhice, e olhe para trás e diga, o que eu fiz? Desperdicei apenas. Diminua o ritmo. Prefira a vida simples, frugal. Prefira ter tudo bem organizadinho, uma vida enxuta, do que uma vida de correria. Eclesiastes, a literatura e sabedoria diz que aquele que muito acumula riqueza, acumula enfado, canseira, desespero. Prefiro uma vida simples, mas constante, na perspectiva que o Pai Celestial cuida de você. Por quê? Porque nós temos uma garantia da missão. Primeiro, a base da missão. Lembra-se disso? A autoridade de Jesus. Segundo, o conteúdo da missão é fazer discípulos à luz do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa, qual é a garantia da missão para a gente encerrar? Partindo para o encerramento. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, é garantido que todo o esforço que a gente está conversando aqui nessa manhã, a gente está expondo aqui nessa manhã a partir do texto, todo esse esforço que a gente está dizendo, é garantido pela presença de Jesus conosco. O evangelho inteiro é moldurado por essa presença, a promessa da presença, a promessa dele estar com a gente. Para que ele está com a gente? Para que você quer que Jesus esteja com você? Só para ser aquele gênio da lâmpada que você não esfrega, mas pede a ele 3 pedidozinhos todo dia, para que ele execute isso para você? Jesus está com você não é por causa disso. O contexto é um contexto de missão. Ele está para ajudar você a fazer a missão. Ele está para ajudar a você a se comprometer com a missão. A gente lê esse texto fora da perspectiva, né? A gente gosta de ler. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, isso é bom demais ouvir. Que bom. Jesus vai estar comigo amanhã quando eu tiver que enfrentar aquele problema lá do trabalho. Quando eu tiver que pagar aquela conta amanhã. Ei, o texto não foi dado assim. O texto foi dado que eu estou com vocês todos os dias para vocês fazerem a missão. Não é para vocês resolver o problema do trabalho. Apesar da misericórdia e da graça do Senhor te ajudar também a resolver o problema do trabalho. Apesar disto. Mas não é por causa disso. É por causa da missão. Ele se compromete a estar com a gente para você ser um agente da missão. E a pergunta é, eu e você, nós temos sido? E é todos os dias, não é uma presença ocasional, é contínua, é diária. Em cada circunstância da nossa vida o Senhor estará. Está sempre lá. Sempre, sempre Ele está lá. Nós precisamos acreditar, meus irmãos.
que o Senhor está conosco para a gente cumprir a missão. Como aquele missionário John Peyton, que foi advertido no século XIX, antes de viajar para as ilhas Novas Hébridas, das tribos canibais da Índia, ele foi avisado que os nativos lá eram canibais. Segundo o relato que ficou famoso na história das missões, Peyton respondeu da seguinte maneira: não fazia diferença se ele fosse comido pelos vermes da sepultura. Essa é uma visão que eu tenho raiva também. A pessoa, você ser lembrado que vai ser comido por vermes, se você for enterrado. Se for cremado, hoje a mania é queimar, né? Hoje a mania é cremar. Né? Mas ele, naquela época, não tinha a moda da cremação, tá? Então ele pensava o seguinte: qual é a diferença de eu ser comido por um verme na minha sepultura ou pelos canibais, se eu estiver fazendo a missão do Senhor? Qual é a diferença? Em ambos os casos, eu ressuscitarei diante do meu Salvador. Eu ressuscitarei porque Ele está comigo. Ele seguiu a viagem, foi lá, acreditou na promessa, pregou o Evangelho do Senhor Jesus. E parece, segundo os relatos, ele não foi comido por ninguém. Então nós precisamos avançar na confiança de que o Senhor é com a gente. O mesmo Cristo que estava fisicamente presente com os discípulos na Galileia, é agora o mesmo Cristo que está espiritualmente presente conosco. E qual é a diferença dele física e espiritual? Nenhuma. O poder é o mesmo. Não é porque você não toca em Cristo que ele não tem poder sobre sua vida. Não é porque você não abraça, não dá um beijo nele, não aperta a mão dele, que ele não está agora, nesse exato momento, reinando sobre sua vida. A diferença não está no físico e no espiritual. Está no poder, e o poder ele tem. Então entenda, meus irmãos, a missão não é um fardo que carregamos sozinhos. A missão é compartilhada por aquele que nos chamou para cumpri-la. Então eu faço na dependência dele, eu faço na confiança dele, eu faço porque ele está comigo. A missão é muito maior do que qualquer um de nós aqui. Ou você não acha que de vez em quando em casa eu tenho minhas crises, meu Deus, é muita responsabilidade. Aí ele diz assim: a igreja não é tua, mané. A igreja é minha. De vez em quando eu tenho minhas crises também, como você tem, de pensar no tamanho da nossa responsabilidade. E a gente pode orar, e pode ler as Escrituras e perceber que a obra é dele. E ele continuará fazendo para a glória do seu santo nome. Toda a nossa vida cristã, culto, evangelismo, discipulado, sofrimento, acontece debaixo dessa promessa. Ele está conosco. Não é porque você está sofrendo que ele não está com você. Não é porque você não está na beira da morte que você está na beira da morte que ele não está com você. Não é porque você está perdendo um ente querido ou algum amigo que ele não está com você. Ele está com você todo o tempo para você cumprir a missão, mesmo nesses momentos de dificuldade. Porque é algo urgente, é algo maior, é algo eterno. Anunciar o Evangelho do Senhor e ver pessoas sendo transformadas à imagem do seu Criador. Portanto, meus irmãos, a grande comissão não é um chamado isolado para sermos supercrentes. Não é para missionários vocacionados. É o DNA da igreja. O comprometimento com a grande comissão é a sua vida. É você que tem que se comprometer com esta grande comissão. Você que pertence ao rei, você que é do rei. Não é coisa de missionário. Não é coisa de pastor. Não é coisa de líder de igreja. É coisa sua. Cristo reina. Cristo ordena. E Cristo nos acompanha para que a gente possa cumprir a missão. Nossa vida precisa girar em torno dessa missão. Mas deixa eu dizer para você, pastor, porque eu já ouvi tanto Mateus, e eu queria encerrar com isso hoje. Pastor, estou cansado de ouvir Mateus 28. E todas as vezes que eu escuto, eu me pergunto, por que eu não me envolvo mais? Pastor, está certo.
a palavra está certa. Mas por que eu não me envolvo mais? Eu queria sugerir uma coisa muito importante para você. Nossa vida missional só crescerá quanto mais eu tenha a visão, a paixão pela glória de Deus. A missão, a paixão pela glória do Senhor é a missão, é o combustível da missão. Quanto mais eu quero ver Deus sendo glorificado, quanto mais eu tenho um relacionamento com Ele, quanto mais eu entendo que Ele é um Pai amoroso, que me dá coisas que eu não mereço, que Ele cuidou de mim, Ele fez eu nascer, Ele cuidou da minha trajetória, Ele me deu o nome, Ele me salvou, Ele é comigo, Ele tem criado minha casa, minha família, Ele é um Deus glorioso, é um Deus criador dos céus e da terra, que domina sobre tudo, sobre todos. Quanto mais eu tenho essa visão exaltada desse Deus, eu vou ter condições e amor de falar do seu nome. O problema é que quanto mais visão baixa sobre Deus, quanto mais a visão baixa sobre a glória dele, eu não tenho ímpeto para falar dele. O problema não é estar na sua articulação vocal, não está na articulação das suas palavras. O problema está na nossa paixão por Deus. Quanto mais apaixonados estamos, mais falamos daquilo que nós estamos apaixonados. Quer ver um exemplo? O restaurante novo que você descobriu. É ou não é assim? Você fala dele para todo mundo. Você quer levar todo mundo lá. E por que com Deus não é assim? Porque você se encantou com o restaurante. Você vai falar da comida, você vai falar do local. Você vai querer levar todo mundo lá. Se você não se encantar com Deus, você não vai falar de Deus. Você não vai falar do seu poder. Você não vai querer trazer ninguém para perto dele. Se encante, volte a se encantar com o Senhor. Volte a entender a sua beleza. Volte a enxergar a sua grandeza. Porque lá dentro do seu coração vai começar a ferver de novo. Por querer falar dele. E não falar da tua igreja. Não precisa ser falar da sua igreja. Você precisa falar de Cristo. Você precisa falar dele. Se nós tivermos crentes aqui que falam do Senhor Jesus, não vai caber gente aqui nesse lugar, nós vamos ter que ir para outro rápido, como já estamos pensando em ir. Mas não vai caber ninguém quando a gente se apaixonar por Deus de uma maneira que a gente não saiba encerrar uma conversa sem ter mencionado o nome dele. Não encerre suas conversas com ninguém sem mencionar o nome glorioso, poderoso do Senhor Jesus. Nem que seja para dizer assim, olha, o meu Cristo, o meu Senhor, te abençoe. Que Jesus se revele a você. Pelo menos essa frase, em todas as nossas conversas, a gente deveria dizer. Já é um começo. Não é o suficiente, mas já é o começo. Nós temos que ter a paixão de Davi. Eu não me canso de referir ao Salmo 67. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Veja, Davi era rei de quem? De Israel. Tinha o Senhor somente para ele. Ele podia dizer assim, louvem-te Israel todo, Senhor. Louvem-te Israel todo. Davi disse, não. Naquela época, Davizinho, iniciando seu reinado, tinha paixão por Deus. E dizia assim, esse Deus não pode ser Deus só de Israel. Esse Deus não pode ser só Deus da igreja de Tampa. Esse Deus não pode ser Deus da minha casa. Esse Deus tem que ser Deus de todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Essa é a paixão que movia o coração de Davi. Tem que ser a paixão que move o nosso coração. Aí nós estamos preocupados com a segunda-feira. A cada dia baixa o seu próprio mal, meus irmãos. Vamos se preocupar em apaixonar-se pela glória de Deus de novo. E a gente vai falar desse Deus em todos os lugares. Que nós possamos nos comprometer com a missão. Como embaixador que fala com toda autoridade em nome do rei. Ainda que um embaixador fraco, mas nós somos embaixadores. Não mude de posição. Você é um embaixador do reino. Fale em nome do seu rei. Anuncie o seu rei. E declare a quem está do seu lado a vontade do seu rei. Revista-se de toda autoridade para isso. No relacionamento com ele. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Que a gente possa firmemente focar na missão. Fazer discípulos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos